Olá pessoal, bem, eu trouxe hoje algumas respostas para as perguntas que vocês me fizeram depois do último vídeo. Vamos começar, então lá vai. Sobre o curso. Bem, o que eu posso dizer sobre o curso é o seguinte. Vou falar sobre as matérias dele. Não vou falar tudo, né? Porque a grade horária, a grade é bem extensa, mas vou falar da minha experiência, né? Que eu acho que é o que o pessoal está esperando. Eu terminei agora o primeiro semestre, estou de férias. O que eu estudei no primeiro semestre foi História do Brasil, História do Brasil, História da Arte do Brasil, História da Arte, aí pega um panorama mundial. A História da Arte no mundo seria de 1900 a 1950. Então pega bastante do modernismo, o cubismo, essas vanguardas do século XX. Tive aula de cor, tive aula de desenho de observação e tive aula de forma tridimensional. Nossa, espero que não esteja esquecendo o nome. Nenhuma aula. Mas enfim, foi essas. Dá para montar a grade. Eu não sei se dá para montar a grade já no primeiro semestre. Se dava, eu comi bola e não fiz isso. Agora que eu estou indo para o segundo, aí sim eu montei a minha própria grade. Falando sobre o curso, vocês têm que ter 12 créditos por semestre, no mínimo. O mínimo do mínimo é 12. Cada matéria vão te dar 4 créditos. Então, se você pegar 3 matérias, você vai ter 12 créditos, que é o mínimo para o final do semestre. Na aula de cor, você não aprende a pintar, mas você pinta. O professor contrata alguns modelos, né? É um homem e uma mulher. Eles ficam nus no centro da sala. A gente dispõe os cavaletes em torno deles e os pintam. A gente vai lá e pinta eles do jeito que a gente vê. É uma pintura de observação. A gente tem umas 3 horas para poder fazer isso, né? E isso é aula de cor. O professor passa algumas dicas também, né? Em relação a como que a cor se comporta, como que a tinta se comporta. Ele passa uma lista de materiais que o pessoal compra. Às vezes até se juntam e compram porque vai sobrar tinta e o material é caro. Em relação à história da arte mundial e do Brasil, não tem muito o que dizer sobre esse período. O que eu tenho a dizer sobre a história da arte do Brasil, vocês vão ver muita fortificação e muita igreja. Preparem-se. Sobre desenho de observação. Aí uma coisa que eu quero deixar aqui para o pessoal que está pensando em fazer artes visuais, alguns se decepcionam por causa disso. Conheci uma pessoa que foi para FAU, né, para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, por conta disso. Ela pensou que o curso era uma coisa e era outra. Vou falar sobre o desenho de observação. O desenho de observação, você não vai desenhar durante a aula. Mas outra coisa, muito da produção artística da gente, da nossa produção como discente, é de que não vai ser feito dentro da sala de aula. Muita coisa a gente vai fazer fora da sala. Mas em relação ao desenho de observação, você não vai aprender em desenho de observação a desenhar. Você não vai desenhar de observação, você não vai aprender proporção, você não vai aprender anatomia ou luz e sombra, nada do tipo. O que a gente aprende na aula de desenho de observação é sobre aqueles artistas que pintavam por observação, e você vai aprender meio que uma história da arte das técnicas e dos materiais. É isso que você vai aprender na aula de desenho de observação. A aula de tridimensional, vou dizer, vou chamar assim, mil perdões, professora, por estar esquecendo o nome da matéria da aula da senhora. Você pode ter a impressão de que você vai fazer formas tridimensionais, né? E você até faz, mas se você tem a ideia equivocada de que você vai esculpir, vai modelar, de que você vai
estudar esse tipo de coisa, não. Você vai aprender mais sobre o conceito, muito arte conceitual, você vai ser apresentado a esse universo da arte conceitual, vai ser, como posso dizer, desconstruído essa ideia de arte tridimensional que a gente tem, que é as esculturas. Esculturas tradicionais, né? Com a anatomia técnica que a academia, a linha que a academia seguia antigamente. Bem, sobre o curso, eu acho que eu estou desmembrando bem o que o curso é. Em relação a isso que eu sei que é uma decepção para as pessoas, porque elas pensam que vão ficar lá estudando técnicas de desenho e de pintura, e não é bem por aí. Eu pensava antigamente que a culpa disso era inteiramente por conta do movimento modernista. Porque esse movimento, ele combatia o academicismo, né, na arte. Então, eles combatiam essa ideia de que você tinha que respeitar a anatomia rigorosamente. Antigamente, as academias de artes, você estudava uns 2 anos desenho, para depois você começar a aprender escultura ou pintura, ou coisas do tipo. Eu pensava que isso era o motivo principal da academia, né, a faculdade de artes hoje em dia, ser desprovida de aulas técnicas de pintura, desenho e por aí vai. Não que a gente não tenha técnica, né? Eu posso dizer com propriedade de que algumas matérias é bem técnica, por exemplo, fotografia analógica. Essa é bem técnica. Você tem um laboratório de fotografia e você aprende a revelar como antigamente, sabe? E todos os processos, os elementos químicos, o tempo, a temperatura, se você não dominar a técnica da fotografia analógica, você não tem uma fotografia. E assim, quando eu fui aprender a fotografar, primeiro eu arranjei uma câmera digital, o que eu não dominava nem um pouco. Quando eu fui fazer cinema de animação, tinha uma aula que era de fotografia. E aí a professora, já estou saindo um pouco do curso da USP e estou indo para outro curso. Mas enfim, tive esse contato com a fotografia analógica. E aí eu peguei e pensei assim, eu resetei tudo que eu tinha achado que eu tinha aprendido sobre fotografia e fui estudar com uma câmera analógica. E aí eu aprendi fotografia, pelo menos a parte técnica da fotografia foi com analógica. Depois que eu voltei para digital, o conceito, os princípios básicos foi, como posso dizer, fundada ali, toda a fundação foi na analógica e é muito importante. Outra carreira, como era dito antigamente, que é bem técnica dentro da USP, dentro do curso de artes visuais, é a lito, que é bem técnica, que por sinal não tem nada a ver com o que eu imaginava que a lito era. Eu pensava que a lito, lito, pedra, que você tinha que talhar, sabe, baixar o relevo ali para poder fazer tipo um carimbo de pedra. E eu estava redondamente enganado. Claro que eu pensava isso da lito, por quê? Porque a xilo, né, porque tem a litogravura, que é o nome da matéria, vamos dizer assim. Tinha lito, tinha xilo, eu sei o que é xilogravura, né, que é gravura em madeira. E eu via a em metal e todas elas meio que passavam pelo mesmo processo. Você desbastava a superfície que você queria que ficasse negativa e a superfície positiva você deixava. E eu, por intuição, pensei, a litogravura deve ser a mesma coisa, mas não é. E a lito e a xilo com a de metal, que eu sempre esqueço, e tem a linogravura, que é feita com linóleo, que é muito caro hoje em dia, mas particularmente eu gosto mais do linóleo. Tem colegas que
tenho preferência pela madeira, de ver o veio da madeira e por aí vai. Bem, a cerâmica também é um curso técnico, né? Não é que é um curso técnico, você está na faculdade, mas eu digo que ele é técnico na abordagem dele. Vocês aprendem os métodos, né, de como trabalhar cerâmica, tem a questão da temperatura do forno e a queima, a segunda queima e por aí vai. Então, cerâmica ainda é técnico. Só que pintura não é técnico. Pelo menos o que eu aprendi de pintura, do que eu tive de pintura na faculdade por enquanto. Por exemplo, uma técnica da pintura é transferência para a tela, por exemplo, porque existem várias técnicas de transferência. Você pode fazer uma transferência através de carbonagem, você pode fazer uma transferência através de um grid, onde você projeta na tela que você vai pintar com uma referência de uma fotografia. Tem a técnica de você imprimir o desenho e fazer o decalque dele, passar um bastão de carvão atrás desse desenho, colocar sobre a tela e riscar para que esse carvão seja transferido para a tela. Tem a técnica de você usar o carvão mesmo e fazer o desenho com carvão. Isso o professor ainda passou para o pessoal. Temos técnica, por exemplo, na hora que você vai pintar, de antes de fazer qualquer coisa, passar um ademão de gesso acrílico e depois você queima a tela. Depois que você queima a tela, você vai pintar. Você não vai pintar de qualquer jeito, você tem que entender que existe uma proporção de terebentina para óleo de linhaça. E, bem, enfim, são muitas coisas que você tem que entender para poder pintar de forma que você domina a técnica. O que eu tive na aula foi um modelo na minha frente, cavalete aqui, e eu pintava. Eu conheço as técnicas porque eu já estudei um pouco antes, já entrei no curso sabendo. Mas para aqueles colegas que não sabem, ali na aula eles não aprenderam. Eles praticaram. O curso ele te dá bastante experiência, né? Você tem uma experimentação, você conhece os materiais e depois fica por tua conta. Então, no começo, eu achava que o problema podia ser isso, essa consequência de a gente não estudar com técnica seria essa questão do modernismo, né, desse passado nosso, que teria influenciado a arte acadêmica atual. Mas, já no comecinho, eu já tive um certo choque de realidade quando você entra na USP, que eu até vou aqui para a segunda pergunta que me fizeram sobre a USP. A USP vem sofrendo, já faz um bom tempo, um desmonte da sua educação. A gente tem uma defasagem muito grande de professores e, por exemplo, o professor Mubarak, que é o professor que dá aula de desenho de observação. Ele é um professor que, como posso dizer, a especialidade dele é gravura. Não é o desenho. Então, quando a gente vai para a aula do professor Mubarak, que o pessoal chama de Muba, e você vai pensando que ele vai te ensinar a desenhar, você tem essa decepção, né? Talvez seja por conta disso. Ele está pegando aulas que não é dele. Ele está cobrindo um buraco, várias lacunas que tem no curso. Não só no curso, mas na USP inteira, gente, tá? A USP está faltando mais ou menos uns 876 professores
Isso vai de engenharia a artes visuais, sabe? Da humanas a exatas. E talvez a gente não tenha o aprendizado dessas técnicas justamente por conta disso. Estava chegando a um ponto de a reitoria querer fundir dois departamentos. Por exemplo, tem a ECA, que é a Escola de Artes e Comunicação. Dentro da ECA tem vários departamentos. Tem departamento de Relações Públicas, tem o departamento de Turismo, se eu não estou falando besteira, tem o departamento de Jornalismo, tem o departamento de Música, tem o departamento de Artes Plásticas, que é onde a gente estuda artes visuais, que é no CAP. E estava-se cogitando a ideia de fundir dois departamentos, o departamento de artes visuais e o departamento de música, por causa da situação que a gente já estava, da verba e da situação de ausência de professores. Aparentemente isso não vai acontecer, tomara, até porque a gente tem professores que vão se aposentar e vão precisar ser substituídos. Eu li na revista Exame esses dias que a USP pretende investir 2 bilhões nos próximos anos, contratar uns 876 professores, também dar continuidade nas obras que foram paradas, coisas do tipo. Esses professores, eles estão agindo em áreas que necessariamente não são áreas deles. Claro que quem faz uma faculdade de artes, a gente aprende de tudo um pouco, mas a gente se especializa, né? Então talvez esse seja o motivo. Eu citei o professor Mubarak porque ele falou que teve uma aluna, se eu não me engano, que disse para ele que gostava muito de anime, né? De mangá. E ele estava dando aula sobre história não era sobre... um pouco de história, né? E ele passou pelo japonismo e também sobre essa questão do mangá, né? E as técnicas que o mangá utilizava antigamente, e quem foi o Hokusai Mangá, e tudo mais. E ela perguntou se ele podia ensinar mangá. E o professor, eu posso dizer isso porque ele falou para mim, falou para a sala toda. Ele não sabe desenhar mangá, ele não sabe ensinar uma pessoa a desenhar mangá porque ele não sabe como que é o desenho de mangá, né? E sobre essa questão, talvez se tivesse professores, né, que tivesse uma formação voltada mais para essa, como posso dizer, didática técnica, talvez a gente tivesse isso hoje em dia, não fosse uma questão do modernismo, mas sim essa defasagem que a gente tem da universidade. Não só na USP, tá, gente? A Unesp também passa por isso, a Unicamp também passa por isso. E, inclusive, às vezes, tem aula conjunta, porque eu já tive... Minha professora de forma tridimensional, lembrei agora, ela disse que teve uma aula, que foi uma aula entre os alunos da USP e a Unesp, né? Porque faltava professor. Eu não sei se estava faltando professor na USP ou se era o professor da Unesp. E aí foi a forma que eles encontraram para poder ter essa matéria, ter essa aula. Agora sobre a USP, quer dizer, continuando sobre a USP. Eu vou dizer o motivo de por que eu fui para a USP. No princípio, o universo era denso. Bem, no princípio, eu queria fazer a USP, porém, a USP não era uma opção muito viável para mim. Por quê? Antigamente, a USP, ela te dava a possibilidade de ou você estudar bacharel ou você estudar licenciatura. As duas coisas não eram possíveis. Agora, na Unicamp, isso já era abordado, já era assim que era feito a disciplina na Unicamp, né, de artes visuais. A Unesp, a mesmíssima coisa. A Unesp também você podia se formar
como bacharel e licenciado. Bem, o que acontece é o seguinte, eu sempre tive o intuito de dar aula, né? E só que eu não queria fazer só licenciatura, eu também queria fazer o bacharel. Em específico, o bacharel que eu queria fazer era em pintura. E a USP te colocava para escolher. Ou você fazia bacharel ou você fazia licenciatura. E aí eu fui, inclusive, fiz o vestibular da Unicamp. Mas agora a USP ela te dá a possibilidade de fazer a dupla titulação, né, que é bacharel e licenciatura. Se você quiser fazer só o bacharel, faz só bacharel. Se quiser fazer só licenciatura, faz só licenciatura. O que mudou foi que antes você tinha que escolher uma carreira se você fosse para o bacharel. Agora não. Quem vai para o bacharel não tem que escolher uma carreira, que é, ou é pintura, ou é escultura, ou é cerâmica, por aí. Você aprende tudo um pouco, é uma coisa mais abrangente atualmente. Mas em contrapartida, enquanto que a Unesp e a Unicamp te davam essa possibilidade, a USP ela tem uma estrutura de permanência estudantil mais robusta, né? E isso é muito interessante para mim, porque eu sou de baixa renda. Para eu me manter na universidade, terminar ela, eu sabia que seria muito necessário, até porque as outras faculdades que eu comecei não terminei foi justamente por esse motivo. Eu era bolsista, só que só a bolsa não me garantia que eu fosse concluir a faculdade, que eu fosse até o fim dela. Porque tudo bem, você não paga uma faculdade que, por exemplo, R$ 3.000, que foi a última faculdade que eu tinha bolsa, mas todo o restante para você se manter, você tem a bolsa, né? Pro resto é problema seu. E aí eu quis uma universidade pública como a USP, justamente por causa dessa estrutura. A Unesp, ela, por exemplo, não tem RU, e isso é uma coisa que me pegou bastante, sabe, não ter RU. O auxílio estudantil é menor que o da USP, pelo que eu sei. Da Unicamp eu não sei como funciona, mas isso foi o motivo por qual eu fui para a USP, porque assim, em relação a ensino e educação, eu sei que a Unesp não fica nem um pouco atrás da USP e a Unicamp também não fica. Da mesma forma que tem várias universidades espalhadas pelo país que são tão boas quanto. O que muda é essa estrutura, sabe? A USP ela tem uma estrutura muito robusta e para vários aspectos. A Unicamp também é bem forte em relação a isso. A Unesp não sei se é porque ela é muito grande e fica difícil de distribuir, sabe, cuidar de uma universidade tão grande quanto é a Unesp. Vamos aqui para as outras perguntas sobre o bacharelado. Acho que eu até respondi um pouquinho sobre isso durante essa minha divagação que eu fui falando, mas em relação ao bacharelado, vamos lá. O bacharel, você vai estudar pintura, gravura, forma tridimensional, multimídia, que por enquanto eu não faço a menor ideia do que é multimídia. Quer dizer, não vou dizer que eu não faço a menor ideia. Eu tenho uma vaga ideia do que possa ser multimídia, mas é uma, como posso dizer, é mais uma perspectiva minha, eu nunca vi isso como ela realmente é. O bacharel não te permite dar aula em lugar nenhum, a não ser que seja de forma que não seja de forma formal, né? O que mais eu posso falar sobre bacharel? Você não vai aprender as técnicas artísticas no bacharel, a não ser naquelas disciplinas que eu já falei. De qualquer forma, não sei se é tão aprofundada assim. Não, minto, vai. É aprofundado. Nos que eu falei que é técnico, é aprofundadíssimo. Agora, sobre a experiência de como foi sobre a segunda fase. A segunda fase foi muito rápida. Eu fui o primeiro a sair da sala. Fiquei até bem... me senti um pouco constrangido. Porque a segunda fase a gente faz com concorrentes que não são do nosso curso.
E uma dica que eu dou em relação à prova da segunda, não só da segunda, mas da primeira também, leiam os livros obrigatórios. Cai. Por exemplo, o livro A Relíquia. Tinha uma pergunta na FUVEST que era assim: qual era o objeto que estava no pacote que o Raposão deu de presente para sua tia? Velho, mano, toda a história do livro é essa questão de uma tia beata, um sobrinho que fingia ser super religioso, mas quando foi para Terra Santa foi se agarrando com mulher, para esse tipo de coisa. E ele, sabendo que a tia era uma fervorosa católica, resolveu levar um dos espinhos da coroa de espinhos que Jesus foi enfiado na cabeça dele. Só que aí ele trocou os pacotes, porque tinha uma moça que tinha dado um pacote de presente dele, por uma noite que ele teve muita calorada com ela, enfim. Quando a tia abre o pacote, dentro do pacote que era para ser as relíquias de Cristo, o que tem lá dentro? Uma camisola da moça. Velho. E na FUVEST estava lá escrito o que tinha dentro do pacote. Bem, vou falar também sobre a prova de habilidade específica, né? Aí já é meio que a nossa terceira fase. Tem 2 etapas a prova de habilidade específica. Foi feita na Poli, foi feito com todos os concorrentes. Então você sabia ali que o cara que estava sentado do seu lado não estava estudando para história, não estava estudando, sei lá, para química. Não, você sabia que aquele cara estava ali, era concorrente para entrar no curso de artes visuais na USP. Foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa, a gente responde as perguntas dissertativas, né, as respostas são dissertativas, e depois tu faz um texto ainda por cima, né? Eu lembro que na minha vez você era apresentado algumas obras de artes. Eu lembro de uma obra de arte que era de uma folha digital onde você assinava o seu nome e ela subia para a nuvem que eu digo nuvem da internet, e ficava um QR Code naquela árvore e a pessoa chegava lá, colocava o celular e via o nome da... Cada folhinha virtual que você via, né, como se fosse o Pokémon GO. Você via o nome da pessoa que tinha assinado e subido para aquela árvore virtual. E você, com esses textos, você tinha que esses textos não, mas essas obras que lhe eram apresentadas, você tinha que falar sobre uma experiência de arte e contemplação que você passou e que mexeu contigo, porque que aquilo mexeu, abordar aquele tema. Também tinha uma outra obra que eu lembro, que eram estátuas com uma sacola na cabeça. E a primeira coisa que aquilo me veio em mente foi ditadura e polícia. Olha só, né? Polícia, tipo, polícia torturando, esse tipo de coisa. Mas enfim, terminou a primeira etapa, a gente tem um descanso, né? Entre uma etapa e outra. Tem gente que vai comer, tem gente que vai espairecer, vai conversar com outras pessoas. Eu fui conversar com outras pessoas. Não foi meu primeiro vestibular. O anterior, eu tinha ido almoçar, conheci um pessoal, falo com eles até hoje. E eu lembro que dessa última vez não teve essa possibilidade por causa da pandemia, né? Então não teve isso. Aí teve a segunda etapa. Na segunda etapa, eles entregavam para ti duas folhas de rascunho, 2 folhas para fazer o desenho final. Qual era a proposta nessa prova desse ano? Você tinha que produzir uma intervenção artística, uma intervenção,
não sei se todo mundo já está acostumado com esse termo, mas uma intervenção artística e urbana. Eu lembrei agora de uma outra obra que foi apresentada para a gente, que era de uma artista que ela projetava o letreiro nos muros e ia desenhando por cima depois, né? A outra coisa também, isso eu deixei passar no começo, uma das técnicas da pintura é você projetar uma, uma imagem na tela e fazer o contorno utilizando um projetor. Mas voltando aqui para a prova. E tinham três possibilidades para fazer essa intervenção. A primeira possibilidade era fazer sobre uma intervenção no Rio Tietê. A outra possibilidade era fazer a intervenção no Minhocão. E a terceira possibilidade era você fazer a intervenção em um local que você conhecia. Eu pensei em fazer uma intervenção em um rio, que é muito importante na minha cidade, mas eu pensei, talvez por isso, por não ser uma coisa íntima de São Paulo, né? Talvez haja um distanciamento na hora que o cabra for lá fazer a análise dele e isso possa prejudicar. Foi um receio meu, pensei melhor não arriscar. Enfim, fiz sobre o Tietê, né? Que foi a primeira coisa que eu tive contato, não que eu entrei na água do Tietê, mas que o cheiro do Tietê. Quando eu cheguei na cidade, foi a primeira coisa que eu sabe, tipo, nossa, e aí falaram, é o Rio Tietê. E eu sabia que eu estava em São Paulo. Coisa meio chata, né? Mas enfim, já o Minhocão é uma coisa que eu ouvi falar do Minhocão, eu só ouvi falar do Minhocão, na verdade. O que eu sei do Minhocão foi quando eu fiz arquitetura. Fora isso, talvez seja uma coisa muito presente na vida do paulistano, mas para mim o Minhocão... Então não quis abordar o tema do Minhocão. O que eu fiz foi a proposta era não só fazer a intervenção, mas era fazer a proposta da intervenção. Você tinha que desenhar o esquema de como você ia colocar aquela obra, como que aquela obra ia funcionar. Você tinha que escrever lá, descrevendo como é que ia funcionar, como é que ia ser a montagem e tudo mais. E eu fiz sobre uma estátua, né? Uma escultura que ficasse acocorada na beira do rio com as mãos em concha, bebendo a água do rio. E ela ia ficar em cima de uma plataforma flutuante presa na margem para que, independente do nível do rio, essa escultura sempre ficasse no limiar ali para poder colocar a mão na água, né? Para caso o nível da água não baixasse muito, ficasse aquela estátua no ar. Eu queria que fosse aquele impacto de sempre estar com as mãos na água ali, acocorada, pronta a beber a água. E o título da obra era o ano de inauguração da cidade de São Paulo. E aí, terminado a prova, né? Mais uma coisa. Isso aqui eu vou até dar uma dica para quem vai fazer a prova. Eu vou dar essa dica várias vezes. Tem o papel de rascunho e tem o papel final. O tempo não é... Sabe, você faz querendo fazer aquela coisa ali, muito bem feita, com capricho. E aí quando vai ver, você não tem tempo de sair do rascunho e ir pro desenho final. O que eu fiz? Eu dei toda a dedicação no rascunho. Porque eu sabia que eu ia transportar isso para o desenho, para a folha de desenho final, muito rapidamente. Porque eu sou um ótimo desenhista, desenho rápido? Não. Foi uma técnica que eu aprendi quando eu fazia pintura e que eu resolvi
utilizá-la ali. Eu carbonei um papel. Peguei um dos papéis de rascunho e risquei com um lápis atrás, quer dizer, nele. Risquei tanto que ficou aquele, mas só onde me interessava. Coloquei sobre a folha final e contornei o meu desenho. Na hora que eu tirei, já estava carimbado, eu só fiz rapidamente os contornos que eu tinha que fazer para concluir a obra. Então, quando eu fui fazer, eu fiz despreocupado, sabendo que eu ia conseguir transportar aquilo para a folha final muito rapidamente, por causa dessa técnica que eu lembrei na hora. Eu falei, acho que é uma boa utilizar. Aí depois que acabou a prova, lá da segunda etapa, fui conversar com o povo, né? E conversando com todo mundo, o que o pessoal falava, né? Eu perguntava, e aí, qual foi a intervenção que você escolheu? Minhocão. E o que a pessoa tinha escolhido para fazer no minhocão? Qual foi a intervenção? Era um minhocão se transformando no minhocão. E era isso. Aí conversei com outra pessoa. E aí, você fez o Tietê, fez o minhocão, fez uma terceira, minhocão. E como era a intervenção do minhocão? Era o minhocão... era o minhocão se transformando no minhocão e entrando nos prédios. Essa era a intervenção da pessoa. Perguntei para outra. Fazer projeções no minhocão. De coisas no minhocão. Falei, interessante. Mas o que mais teve era o minhocão se transformando numa minhoca de verdade, o minhocão tomando vida, e essa ideia se repetiu bastante. Acredito que talvez por essa ideia ser muito utilizada, talvez tenha saturado os avaliadores, eu não sei se foi isso, tá? Porque eu não sou avaliador e eles não falaram a respeito. Conheci os professores que avaliaram, mas eu acho que ficou muito repetitivo e não ficou muito autêntico, sabe? E aqueles colegas que escolheram coisas diferentes foram selecionados. Por exemplo, eu conheci dois rapazes nesse dia, foi as duas últimas pessoas com quem eu conversei, que foi o Antônio, Totô, salve Totô, se estiver assistindo esse vídeo, e o João. O Antônio ele fazia História na USP, eu ainda estava fazendo Engenharia na época. E a gente pensou, eu vou sair do meu curso, se eu passar, eu vou querer fazer artes visuais, tudo mais. O Antônio não, o João, eu lembro que o João pegou e falou assim, quando ele estava indo embora: boa sorte para vocês, porque eu passei. Eu falei, caraca, que maluco foda da porra. E ele passou mesmo, é meu colega, o João. O Antônio também passou. Eu achei engraçado isso, de conversar com duas pessoas e justamente essas duas pessoas... sabe aquele grupinho, aquele trio ali que estava conversando, foi de pessoas que passaram. Gosto muito de arte Disney. O curso poderá acrescentar? Essa pergunta... Acrescentar, tipo, se for na questão técnica, não. Em aprender a desenhar arte Disney, não. Mas em repertório, em conceito, vai ajudar bastante. Na faculdade de arquitetura e na faculdade de letras também, uma coisa que os meus professores falaram e eu gravei isso na mente é repertório. Ter repertório, tanto para você ler quanto para você criar, é muito importante. E a faculdade de artes visuais, cara, ela te dá muito repertório, muita bagagem, sabe? Meu professor falava, professor de História da Arte, quando eu fazia arquitetura, ele dizia assim, fulano está esperando a inspiração. Inspiração, ele falava. Inspiração é quando você está lá, ó, o movimento dos seus pulmões. Quando você vai criar arte, é repertório. Se você não tiver repertório, você tem bloqueio artístico. Não quer ter bloqueio? Tenha um bom repertório. Porque você vai poder escolher no seu repertório o que você vai criar, o que você pode utilizar. É uma forma de se sair como artista, sabe? Eu acho que é nessa questão, se for a USP
contribuir com uma pessoa. Não sei se você quer seguir uma carreira como animador ou como ilustrador, como que a arte Disney, que a USP poderia contribuir com isso. Essa pergunta eu não entendi muito bem. Se quiser falar depois mais sobre isso, os comentários estão abertos aí. Só falar que eu respondo se eu não tiver entendido direito. Muito agradecido. Até mais e dá um joinha para fortalecer. Tchau.